a gente vai falar sobre o efeito platô. Até o fim dessa aula você vai saber como fazer seu desempenho voltar a aumentar, se ele deu uma estagnada, ou como aumentar o seu desempenho de uma forma geral, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, talvez algumas pessoas estejam com essa dúvida, o que é o efeito platô, né? O efeito platô, pessoal, é quando você sente que o seu desempenho não progride mais, né? Seu desempenho cresce, chega um momento ali que parece que não importa o quanto tempo você estude aquela disciplina, o seu rendimento permanece o mesmo, né? Dá aquela estagnada. Então, só para citar um exemplo aqui para ilustrar, tem um exemplo da dieta, né? Alguém começa a fazer uma dieta, aí depois de um tempo começa a surgir resultado, a pessoa vê resultado, fica feliz, mas vai passando um tempo, a pessoa continua seguindo a dieta, aí começa a ficar mais difícil de aparecer o resultado e tem uma hora que os resultados estacionam. Então vamos ver aí como lidar com o efeito platô e como continuar aumentando o seu desempenho. Tranquilo? E vamos lá. Por que isso acontece? Primeiro, pessoal, o primeiro ponto que eu quero elencar para vocês é que as questões são niveladas, tá bom? As questões, a forma que as bancas distribuem as questões é para um nível de dificuldade. Então, numa prova, você vai ter ali uma distribuição de questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Muita gente nota essa estagnada no desempenho justamente porque ela estudou, teve contato ali, né, com aquela disciplina, começou a dominar as fáceis, as questões médias, mas agora ela começa a enfrentar as difíceis, né, as questões mais cascudas, e é isso que impede que ela aumente o seu desempenho. Por quê? Começa a chegar nas questões mais difíceis, a pessoa vai, tropeça, erra aquela questão. Outro ponto pode ser um problema de falta de retenção do conteúdo, falta de revisão. Não está cumprindo o método de revisão correto, então não houve tempo para maturar aquele conteúdo. Tá? É normal. Outro ponto aqui, o terceiro ponto que vamos elencar, é a falta de fixação de lei seca. Isso é muito comum, muita gente sofre com esse problema de estagnação, do efeito platô, justamente por causa dessa brecha quando a banca cobra a lei seca. Né? A brecha no seu jogo, a brecha na sua preparação é justamente a literalidade da lei. Ela pode ter até uma boa compreensão do conteúdo, mas quando a banca traz aquela questão, né, com a mera literalidade da lei, a pessoa perde os pontos e isso acaba puxando o seu desempenho um pouco para baixo, tá bom? Outro ponto que eu elenco é a visão focal, ou olho nos detalhes. O que é isso aqui, né? Aqui o problema está muito relacionado, né, ao que Fê já falou aí para vocês das camadas de estudo. Quando você estuda pela primeira vez, a sua concentração ela estava mais focada onde? Estava mais focada nas informações mais importantes, né? Aquilo que era destacado pelo professor, que era dito com ênfase pelo professor. E a nossa atenção ela é limitada, né, pessoal? Então não dá para a gente absorver tudo. Daí quando a questão vem mais no detalhe, com um grau de complexidade um pouco maior, aí que está a brecha, aí que o aluno tropeça, tá bom? Então, vamos lá. À medida, é um processo natural, né? À medida que a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento nos assuntos, à medida que a gente vai evoluindo, né, na matéria, a gente vai começando a pegar mais os detalhes, o conteúdo vai ficando mais, vai tendo aquela maturação realmente. Beleza? Então vamos lá tratar de algumas estratégias, né? Temos bastante coisa ainda nessa aula e eu quero tratar cada uma delas com vocês. O primeiro ponto, né, para a gente atacar esse efeito platô é a gente identificar as deficiências na planilha de monitoramento, beleza? Você vai ver naquela planilha em quais assuntos estão os seus pontos fracos, quais assuntos te oferecem, quais aulas te oferecem mais dificuldade. Às vezes a tua média na disciplina, né, tua média geral na disciplina está ótima, mas tem 2 ou 3 assuntos que estão puxando ali a média para baixo. Então é preciso descobrir ali na unha onde é que você está errando mais, tá bom? Então vamos lá. O segundo ponto que a gente elencou aqui foram os 3 R's. O que são os 3 R's? Os 3 R's são rastrear as questões que você teve dificuldade ou errou, realçar essas questões e refazer essas questões em um momento posterior. O terceiro ponto é identifique por que você errou. Olha, o maior engano do concurseiro é achar que erra uma questão somente porque você não sabe o conteúdo. Tá?
Às vezes você erra a questão ou porque você não prestou muita atenção, né? Ou porque você desconhece um assunto que é requisito para esse que você está fazendo, você está estudando agora. Por exemplo, em contabilidade a gente tem ali o estudo da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Sendo que se você não souber bem cada uma as contas, né, de contabilidade, o assunto contas contábeis, você pode facilmente tropeçar na questão de DRE. Será que é porque você não sabe DRE ou porque você não sabe o assunto base, que são as contas contábeis? Então tem que ficar atento a esse ponto. Outro quesito, às vezes você tá muito confiante, né? Você acerta uma, duas, três questões sobre aquele assunto, começa a ficar um pouco afobado, vai lá e erra a questão. Tranquilo? E o quarto ponto que a gente elencou aqui é revisão ativa. Quando você for ver o seu material de revisão, todos esses pontos aqui são estratégias para você voltar a aumentar o seu desempenho. Então, assim, quando você for ver o seu material de revisão, ao invés de meramente ler, né, aquele conteúdo, tente falar em voz alta. Né? Antes de ver o resumo, ao invés de simplesmente fazer aquela leitura, né, que é muitas vezes um estudo passivo, você só está sendo exposto à informação, não. Você tenta lembrar, né, tenta rememorar aquele assunto antes de ler. Isso vai exigir muito mais esforço para você relembrar e, em razão disso, você vai conseguir fixar por muito mais tempo, tá? Mas assim, não é para você fazer isso com tudo, tá, pessoal? Mas especialmente com aqueles assuntos que você ali deu uma estagnada no desempenho. Tá bom? Então vamos lá. Outros pontos que temos aqui. Dedique mais tempo ao que errou. Opa, volta lá que eu tenho outra coisa que eu lembrei de falar para vocês aqui sobre revisão ativa. Vê só, quando você estiver refazendo, uma outra forma, né, de você fazer essa revisão ativa é quando você estiver refazendo a questão, leia o comentário da resposta certa, mas também veja o comentário das respostas erradas. Não vai cometer o vacilo de só ver o comentário da resposta certa. Saiba por que as outras estão erradas, porque cada uma dos outros itens estão errados. Beleza? Outro ponto para finalizar aqui é quando você errar algum ponto numa questão, errou uma questão, tente revisar aquele assunto que você errou, mas tente ir um pouquinho além. Tenta revisar um pouco mais do que estritamente aquele ponto que você errou. Vou dar um exemplo. Você está estudando direito administrativo, está estudando ali autarquias, né, entidades administrativas, errou alguma questão que falava sobre autarquias. Aproveite e revisa também fundação pública, talvez empresa pública. Né? Por quê? Porque isso aí, se você errou, né, se você errou essa questão, né, sobre esse assunto, isso é sinal de que você tem uma brecha aí nesse conteúdo, beleza? Então não custa nada você dar uma reforçada um pouco a mais. Tranquilo? Então vamos finalmente aqui para o ponto 5. Agora sim, dedique relativamente mais tempo ao que você errou. Dedicar mais tempo ao que você errou não significa desprezar o conteúdo que você já manda bem, tá? Você tem que treinar, tem que praticar mesmo, mas você vai direcionar o seu foco para aqueles assuntos específicos que você não está tão bem, né, que dá para melhorar. O sexto ponto é memorize os modelos de questão. Você deve aprender aqueles 4 ou 5 tipos que mais caem, né, quando a banca vai cobrar algum assunto, a determinado assunto. E são aqueles 4 ou 5 tipos que todo mundo acerta, sabe? São aqueles tipos que você pensou naquele assunto, você pensa naqueles tipos de questão. Por quê? Porque eles sempre caem, são mais comuns. Né? Mas você deve não apenas memorizar esses modelos, mas você deve memorizar também aqueles modelos mais raros, né? Aqueles 2 modelos ali, 1 ou 2 modelos de questão mais diferentões, que traz alguma pegadinha, ou que cobra algum assunto de um modo mais complexo, ele leva para outro nível, tá? É naturalmente mais difícil e quando aparece, né, é mais raro de aparecer, mas quando aparece acaba pegando mais gente, muita gente erra esse tipo de questão. E por que eu falo memorizar, né, os modelos de questão? Porque na hora da prova, a ideia é você bater o olho, identificar a questão e já saber fazer aquela questão, tá? Então, claro, quanto mais modelos de questões você dominar, mais preparado você fica. E assim, isso leva tempo, né, pessoal? Mas será que você tem que avaliar se você está deixando algum modelo que você já se deparou, né, escapar? Aquele que quando cai, você acaba errando ou tem mais dificuldade. Então, fica de olho nesses modelos também.
Tranquilo? Então, o nosso sétimo ponto aqui é o resumo de fórmulas. Tenha todas as fórmulas, isso aqui é mais para as disciplinas de exatas, tá bom? Tenha todas as fórmulas ou as principais fórmulas daquela matéria em apenas um local, em apenas um resumo. Errou, teve dúvida sobre aquele conteúdo? Já bate ali o olho naquele seu resumo, já sanou, já pode resolver uma próxima questão do mesmo naipe que você acerta, beleza? Então, pessoal, pega essas dicas, comece a aplicar essas dicas e você vai ver que se seu desempenho deu uma estagnada em pouco tempo, com a aplicação, com a maturação dos conteúdos e aplicação dessas técnicas, você vai voltar a ver seu desempenho crescer novamente. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.